A paz do Senhor, bom dia. Eu quero cumprimentar todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os ouvintes da Rádio Fronteiras FM. Deus abençoe a cada um poderosamente. É muito bom estar aqui de novo para continuar com o nosso desafio de provérbios, né? A gente vem dividindo o livro de provérbios por assunto e falando, citando referências, né? Nós já falamos sobre relacionamento com Deus e agora estamos falando sobre relacionamento consigo mesmo. Vamos continuar falando sobre isso. Como são muitas as referências e às vezes se torna cansativo, eu decidi, a partir de hoje a gente vai falar sobre o assunto sem citar todas as referências, né? Aí qualquer coisa os irmãos correm lá e dão uma lida em Provérbios. Então eu vou fazer um resumo, né, do que Provérbios fala sobre relacionamento consigo mesmo. Vou trocar em miúdos e depois vocês vão lá e tiram aquele tempo, né, para ler Provérbios. Você consegue fazer isso em um mês ou menos. Você consegue, são 31 capítulos, né? Você consegue pegar um mês aí, ler cada dia um capítulo, dá para ler com tempo, dá para meditar bem. Então, façam isso. Então, falando sobre relacionamento consigo mesmo, trago como destaque o que está escrito em Provérbios 4, verso 23, que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem a saída da vida. Dele procede a saída da vida. Vocês sabem que o coração é a sede dos nossos desejos, é a sede das nossas vontades, né? Dos nossos sentimentos. Nós podemos até trocar a palavra coração por alma, certo? Então, no nosso coração é onde está todo o nosso tesouro, tudo aquilo que nós temos, seja bom ou ruim, certo? Existe isso. E no relacionamento conosco, relacionamento com a gente mesmo, uma das coisas que a gente precisa é de autoconhecimento. De conhecer as nossas qualidades, de conhecer os nossos defeitos, as nossas virtudes, os nossos desejos, a nossa missão, o nosso propósito de vida. Nós precisamos de autoconhecimento para nos relacionar com nós mesmos, o nosso eu. E uma das coisas, dos assuntos mais destacados, mais falados em Provérbios é a sabedoria versus a tolice. Eu deixo esse questionamento para você. Você é sábio ou você é tolo? Você conhece a si mesmo? E eu digo conhecer sem maquiar. Porque infelizmente tem pessoas que pegam aquilo que elas gostariam de ser e dizem que são, mas na realidade não são. E aí a palavra de Deus nos diz que a árvore se conhece pelo seu fruto. Você não é aquilo que você quer ser, você é aquilo que você tem produzido. O que é que você tem produzido? E eu volto a questionar: você é sábio ou você é tolo?
Provérbios 3, 7 diz: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não se ache sábio só se achando mesmo. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. É o conselho de Provérbios. Existem muitas fontes de conhecimento. Muitas, inúmeras fontes de conhecimento. E o que define se o nosso conhecimento é sabedoria ou não? É o nosso caráter. A parte enrijecida que nos diz aquilo que a gente faz com o nosso conhecimento. Então, é possível que uma pessoa com um conhecimento limitado, ela seja sábia, porque ela faz bom uso do pouco conhecimento que tem, e é possível que uma pessoa com muito conhecimento não passe de uma pessoa tola. Essa é a verdade. Existem pessoas com muito conhecimento que se acha sábio, mas na verdade é uma falsa sabedoria, porque ela não sabe usa de forma errada, ou usa o seu conhecimento sem nenhum caráter, certo? A verdadeira sabedoria, ela despreza a autossuficiência. Eu não preciso de ninguém, eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer, eu sou independente, eu sou uma pessoa que sabe o que está fazendo, então eu não preciso que ninguém me aconselhe, eu não preciso me submeter a ninguém, eu não preciso que ninguém me ajude, nada. A verdadeira sabedoria, ela despreza a autossuficiência. Ela despreza o alto louvor, né? Provérbios 27, 12. 2, aliás, Provérbios 27, 2 diz: louve-te o estranho e não a tua própria boca, né? Então, o alto louvor não é sabedoria, certo? A sabedoria despreza a soberba, a sabedoria despreza a confiança em si próprio e no dinheiro. A sabedoria despreza a capacidade de arquitetar e executar o mal. A sabedoria despreza a injustiça. Uma pessoa que é sábia, ela jamais cometerá injustiça ou premeditará a injustiça, porque às vezes, sem querer, a gente acaba sendo injusto e depois tem que consertar isso, porque quando a gente toma consciência, a gente tem que consertar a injustiça. Mas tem gente que premedita de fato, e a pessoa que premedita praticar a injustiça, ela não é sábia, porque ela vai cair no seu próprio laço. Ela vai receber de volta o que ela praticou, certamente. E a sabedoria, ela não despreza a repreensão. Qualquer pessoa que você conheça que seja extremamente ofendido, que se ofende por qualquer coisa, ela não é uma pessoa sábia. Porque todos nós, em algum momento, precisamos ser repreendidos, precisamos ser redirecionados, precisamos ser corrigidos, porque nós não somos perfeitos, certo? Ainda não somos. Então, a sabedoria, ela despreza, né, aqueles que o desprezo da correção não é uma atitude sábia. Provérbios 9, 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Então, quando nós começamos a ouvir a Deus, e a sabedoria constitui basicamente isso, em você parar e você calar suas vozes, as vozes interiores, e você calar as vozes do mundo que nos cerca e se concentrar em ouvir a Deus. Um detalhe importante para você ouvir a Deus é que você comece a falar com Ele. Porque Deus, Ele conversa. Ele responde, Ele ouve as nossas orações, mas Ele só responde a partir do momento que nós falamos com Ele. Deus não é aquela pessoa intrometida que fica falando com a gente sem a gente estar falando, certo? Então, se nós queremos ouvir a Deus, nós temos que começar a falar com Ele. Falar sinceramente, falar verdadeiramente. E aí, Ele mesmo se encarregará de abrir os nossos ouvidos para ouvir, compreender a sua boa, perfeita e agradável vontade. Quando nós ouvimos a vontade de Deus com reverência, com amor, com disposição para fazer tudo aquilo que Ele nos pede, tudo aquilo que Ele quer de nós, porque tudo que Deus quer de nós é bom, já falamos, perfeita e agradável vontade de Deus. Então tudo aquilo que Deus quer, que Deus pede de nós é bom, é para o nosso livramento, é para o nosso sucesso, é para que a gente esteja bem, para que a gente viva bem. Tudo aquilo que Deus pede de nós é bom. Quando nós começamos a ouvir a Deus com essa disposição, com amor, com disposição de realizar a sua vontade, aí a gente começa a honrar os nossos pais, a gente começa a fazer bem o próximo, os nossos negócios são pesados numa balança justa, porque em Deus não há maldade. Em Deus não há imperfeições. Quando nós começamos a ouvi-lo, nós começamos a nos parecer com Ele. Então nós começamos de fato a acessar, porque tudo aquilo que nós temos, o conhecimento que nós temos, as coisas que nós temos, tudo aquilo que nós somos, nós começamos a usar da forma que Deus gostaria que nós usássemos. Então nós nos tornamos pessoas transformadas. Nós nos tornamos pessoas sábias. Nós nos tornamos luz. Deus, Ele acende a nossa candeia. E é inevitável, Ele não nos coloca debaixo da mesa. Ele nos coloca num lugar alto. Para que nós possamos, para que a nossa luz resplandeça aonde nós chegarmos. A nossa luz tem que resplandecer. Certo? Então, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, quando nós o ouvimos e obedecemos, quando nós de fato acreditamos, quando nós o reverenciamos. Esse é o princípio da sabedoria. Só a verdadeira sabedoria, só com a verdadeira sabedoria, nós guardaremos de fato o nosso coração, que são as saídas da nossa vida. Eu quero comparar aqui, fazer uma comparação, o nosso coração como um computador, a memória de um computador. Vocês sabem que no computador tem dispositivos de entrada e tem dispositivo de saída, certo? Vamos falar sobre os dispositivos de entrada do nosso coração. Provérbios 4, 22 diz: as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não se deixe apartar dos teus olhos. Então, o que está escrito é que os nossos olhos e os nossos ouvidos devem estar ligados, devem estar inclinados às razões da sabedoria, às razões de Deus, a tudo aquilo que Ele tem a nos ensinar. Então, os nossos olhos e os nossos ouvidos são dispositivos de entrada.
Se nós seguirmos o conselho do salmista, que diz no Salmo 1, para nós meditarmos na palavra do Senhor de dia e de noite, é como se nós estivéssemos ligando uma fonte de água. Uma fonte de água viva. Você já ouviu o barulho de uma cachoeira? Imagine isso. O barulho de uma cachoeira, muita água, água viva, água limpa entrando no nosso interior, limpando, lavando a nossa alma, tirando tudo aquilo que é impuro, tirando tudo aquilo que é sujo, tirando tudo aquilo que é mal, nos santificando, nos purificando. A palavra de Deus nos fala que nós somos purificados pela água da palavra, que nós somos limpos pela água da palavra, né? Se nós escolhemos desligar essa fonte, cortar, não meditarmos mais na palavra do Senhor, nós começaremos a ouvir o barulho do mundo e não temos escolha, porque nós estamos aqui. Começaremos a ouvir o barulho do mundo e é inevitável que coisas ruins entrem através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos e tomem conta do nosso coração. É inevitável que nós acabemos nos parecendo, nos tornando a cara da sociedade. Todo bom cristão sabe que nós somos peregrinos nessa terra. Todo bom cristão sabe que nós não somos daqui, então nós não devemos nos parecer com tudo que tem aqui. Todo bom cristão sabe que nós andamos na contramão deste mundo. Mas se nós desligarmos a fonte de água viva que lava a nossa alma, se nós começarmos, ao invés de meditar na palavra de Deus, ouvir o barulho do mundo, é isso que nós nos tornaremos. Uma pessoa mundana. E aqueles que se tornam amigos do mundo, automaticamente se tornam inimigos de Deus, é o que está escrito na sua palavra. Então, se nós queremos guardar o nosso coração, nós temos que ligar a fonte de salvação, nós temos que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, com amor, com reverência, com disposição para cumprir as palavras do Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. Então, o nosso coração, a nossa alma será guardada de toda inveja, será guardada de toda amargura, será guardada de toda tristeza, será guardada de toda crueldade, de toda maldade. Nós receberemos a alegria do Senhor. Uma pessoa alegre, ela enfrenta as adversidades, não é que ela não sofra adversidades, ela enfrenta de uma maneira diferente. A pessoa que tem fé, ela está escudada, ela está protegida. Nenhuma seta maligna chega. A sua confiança está no Senhor. Ela sabe que o seu guarda não dorme. A pessoa tem esperança porque sabe que tudo aquilo que está escrito foi escrito e é promessa de um Deus fiel, de um Deus verdadeiro. Então, o que nós precisamos, de fato, é ouvir a voz do Senhor com humildade, porque Provérbios 29 e 23 diz que a soberba do homem o abaterá, mas a humildade de espírito obterá a honra. Aquele que é humilde de espírito obterá a honra. A soberba precede a ruína. Então nós precisamos, com humildade, com amor, com dedicação, meditarmos na palavra do Senhor, ouvirmos a voz de Deus. E para ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos falar com Ele. Não se esqueça de falar
com o Senhor, Ele vai te responder. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.